Fala aí pessoal que está conectado comigo aqui no Matemática Livre, eu sou o professor Israel Pinheiro e hoje a gente vai fazer a nossa primeira aula de trigonometria, tá? De arcos e ângulos e que coincide, né? E é a nossa primeira aula da playlist de trigonometria. Então se você caiu na internet aqui por algum acaso, saiba que a gente tem muitas playlists e essa é uma playlist especial sobre trigonometria. Pessoal, eu vou trabalhar as aulas de trigonometria com muita calma porque eu sei como é difícil para o aluno pegar os conceitos básicos de trigonometria para a gente ir avançando. Porque para você entender lá na frente uma função trigonométrica, equações trigonométricas, essa base tem que estar muito bem consolidada. Então eu não vou agir com pressa. Todas as aulas foram pensadas para eu ir na base como se você estivesse aprendendo beabá, aprendendo do zero, beleza? Então se você já é o bam da matemática, você está no lugar errado, beleza? Essa aula aqui é para quem quer aprender de verdade, consolidar o básico para construir aí o avançado comigo lá na frente. Então, hoje a gente vai de trigonometria, arcos e ângulos, beleza? E galera, vejam esse vídeo aqui quantas vezes forem necessários para você pegar esse conceito que a gente vai falar de arcos e ângulos, tá? Lembrando, qual é o nosso maior diferencial, galera? Nosso maior diferencial é que na descrição de cada vídeo aqui do canal eu coloco uma lista de exercício relacionado com a aula que vocês vão ver. Então já tem na descrição desse vídeo uma lista de exercícios de trigonometria dessa aula. Então vê a aula e já parte para fazer o exercício. Se pintar dúvida, deixa aqui no comentário que eu respondo para vocês de coração, beleza? Não esqueçam que matemática é treino. Ah, e também lembrando, no final da aula eu dou esse aviso. Vamos lá. Vamos começar a aulinha de hoje para não enrolar muito o começo. Pessoal, normalmente, quando a gente começa a falar de geometria, a gente trabalha muito com graus, né? Com a unidade de grau. E no círculo aqui, a gente sabe que o círculo tem 360 graus, porque essa era a unidade que era medida. Então, o que é o grau? O grau é esse círculo dividido em 360 partes. Uma partezinha dessa a gente chama de grau. Então o grau, pessoal, nada mais é do que uma cultura, né, muito antiga, pegou um círculo, dividiu em 360 partes iguais e cada partezinha dessa ele chamou de grau. Agora, essa unidade de medida é única? Não, existem várias formas de você medir um ângulo, né? A gente usa o grau e tal. Mas aí, hoje eu quero apresentar uma outra medida muito especial que é muito usada na trigonometria porque fica mais fácil para fazer conta algumas vezes, que é a unidade do radiano. E por que eu estou enfatizando isso? Muita gente finge que sabe, finge que aprendeu, mas não entendeu o conceito do que é o radiano, beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar esse conceito devagar, galera, para vocês pegarem. Repara aqui essa figura. Eu tenho aqui o raio. Aqui eu peguei e cortei um ângulo. A gente sabe que o ângulo central é igual ao arco que ele forma. O que é o radiano, galera? O radiano é quando o arco que é formado mede o mesmo tamanho do raio. Vou dar um exemplo. Estou trabalhando aqui no círculo de raio 3. E esse arco aqui deu 3 também. A gente fechou. O arco tem o mesmo comprimento do raio. A gente diz que esse cara aqui é um radiano, beleza? Porque são arcos que medem a mesma coisa que o raio, tá? E se eu não me engano, um círculo, ele comporta dentro de si 6,28 radianos, beleza? Então eu poderia ter 6 fatiazinhas dessa aqui, 6,28 radianos, mas isso não vem muito ao caso. O que vem ao caso? É interessante demais para você, aluno, relacionar o radiano com o grau, né? É igual quando a gente mede uma coisa em metro e precisa em quilômetro. O que a gente faz? A gente faz uma relação para poder fazer uma conversão. Então eu acabei de falar para vocês, eu tenho como medir em grau e tenho como medir em radiano. Mas o legal é quando você relaciona um com o outro e consegue fazer a conversão de um para o outro. Às vezes está no problema em grau, você precisa trabalhar em radiano, às vezes vai estar em radiano, precisa converter para grau, mas antes eu preciso entender essa relação. Vamos lá. Uma volta completa, a gente sabe que mede 360
360 graus equivale, pessoal, a uma volta completa. Deixa eu anotar aqui embaixo, que fica um pouquinho melhor para vocês. Espera aí. 360 graus equivale a uma volta completa. Mas uma volta completa, pessoal, uma volta completa equivale... Qual é o comprimento da circunferência? 2πr, beleza? Então eu tenho aqui que uma volta completa em graus equivale a 2πr, tranquilo? Então, pessoal, aqui eu acabei de falar que tem 360 valendo 2πr, só que aqui eu estou medindo em graus. E se eu quiser medir em radiano agora? Em radiano, eu não sei qual é a medida para o comprimento, 2πr, né? O que eu sei é o seguinte, 1 radiano equivale ao comprimento do raio. Lembra que eu falei que 1 radiano é quando ele tem o mesmo comprimento do raio. Então, inicialmente eu tinha 360 em graus, equivale a 2πr, que é o comprimento. Só que agora eu quero trabalhar no radiano. E no radiano eu não sei quanto equivale uma volta completa, beleza? O que eu sei é que 1 radiano vale a mesma coisa que o raio, beleza? Aí tranquilo, multiplica cruzado agora. Então eu tenho xr, x vezes r é igual a 1 vezes 2πr. Passa esse r dividindo, eu vou ter que x equivale a 2πr dividido para r. Logo, eu posso concluir que em radianos, uma volta completa equivale a 2π radiano. E essa relação que a gente vai usar muito, galera. Qual é a relação? Em uma volta completa, não mais em graus, agora em radiano, uma volta completa vale 2π. Obviamente, se eu quiser, eu posso botar aqui, ó, uma volta equivale a 360 graus, que equivale a 2π radiano. Beleza. Meia volta equivale a 180 graus. Se uma volta completa é 2π, meia volta é a metade, ou seja, π radiano. E é aqui que eu queria chegar, galera, porque é isso que a gente usa para fazer conversão de grau para radiano. 180 graus equivale sempre a π radiano. Então, quando a gente quiser fazer a conversão, eu sei que o π radiano vale a 180 graus. E essa relação que é importante você, aluno, saber. A relação entre radiano e grau. E através da regra de 3 eu descobri que em radiano, não mais em graus, agora em radiano, uma volta completa equivale a 2π, beleza? E aí aparecem os problemas. Lembra que eu falei que eu sempre vou usar o 180 como parâmetro, ó. Eu tenho que converter 30 graus para radiano, né? De uma unidade para outra, como se fosse do metro para o quilômetro e vice-versa. Qual é meu parâmetro? É o 180. 180 graus vale π radiano. 30 graus equivale a quanto? Não sei. Aí eu multiplico cruzado. Vai ficar 180x é igual a 30π radiano. X é igual a 30π radiano dividido para 180. Cancela o zero e simplifica essa fração toda por 3. 3 dividido para 3 dá 1. E 18 para 3 dá 6. Então, o que isso quer dizer, meu aluno? 30 graus equivalem a π sobre 6 radiano, beleza? Galera, essa conversão vai ser muito cobrado para você ao longo da sua trajetória aí de estudante de matemática. Saber converter de grau para radiano é muito importante, porque certas operações em graus é muito difícil, aí você precisa converter para radiano para poder operar, e vice-versa. Às vezes, trabalhando com radiano, é muito mais fácil você trabalhar com graus. Vou dar só um exemplo. Quando você estuda números complexos, se você domina essa conversão para fazer a parte trigonométrica do número complexo, é muito melhor trabalhar com radiano. Então, por favor, grava isso no teu coração. 180 graus vale π radiano, e a partir daí eu faço qualquer conversão que eu quiser, beleza? Por exemplo, e agora se eu tiver em radiano e quiser converter em graus? Olha bem, 3π sobre 4 radiano em graus. Ó, 3π sobre 4. De grau para radiano é regra de 3, mas de radiano para grau é mais fácil, porque eu sei que o π vale quanto? 180 graus, vai ficar 3 vezes 180 dividido para 4.
Como é a multiplicação, eu dou uma simplificada. 3 vezes 180 dividido para 4, galera, é 45. 3 vezes 45, 135 graus. Muito bem. Então, quer dizer que 3π sobre 4 radiano equivale a 135 graus, beleza? Pegaram a visão aí de converter de radiano para grau? Pessoal, eu insisto, não saiam dessa aula sem saber fazer essa conversão, porque essa é a base da trigonometria no círculo trigonométrico e a gente vai usar bastante, beleza? Agora vamos lá, vamos falar do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, ele é um círculo especial, muito especial, que a gente constrói com raio igual a 1. Pode ser 1 centímetro, 1 metro, a unidade do raio é 1, beleza? E a gente pega aqui e divide esse círculo em 4 partes iguais, beleza? Essas partes a gente chama de quadrante. Aqui eu tenho o primeiro quadrante. E a forma positiva de se movimentar aqui nesse círculo trigonométrico é a forma anti-horária. Então eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Sempre me movimentando em anti-horário, para eu ter positivo. Se eu movimentar para cá, galera, se eu fizer um movimento horário, eu vou ter que colocar o sinalzinho de menos no ângulo para indicar que eu estou em movimento horário, beleza? Então, o mais padrão é fazer anti-horário. Dessa forma, eu tenho 0, aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 180 graus, aqui eu tenho 270 graus, e aqui eu tenho 360 graus, beleza? Então, esse é o nosso círculo trigonométrico. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Primeira dica que eu dou para você, se você quiser anotar. O aluno bom, ele sabe, ele conhece o círculo trigonométrico. O aluno super, ele quando pensa num arco, num ângulo, ele já sabe o quadrante que o ângulo tá. Por exemplo, se eu falar assim, 30 graus, tá em que quadrante? Já tem que saber, opa, tá no primeiro quadrante, porque o primeiro vai de 0 a 90, beleza? O 250 graus, 250 graus tá no terceiro quadrante, porque passou do 180, mas não chegou no 270, então no terceiro quadrante. Então, já grava logo que é bom você saber se localizar dentro dos quadrantes, saber em que quadrante está, beleza? Isso é muito bacana. Então, essa figura emblemática para a gente é o círculo trigonométrico. É um círculo de raio igual a 1, movimento anti-horário, dividido em 4 partes iguais. E a partir daqui, pessoal, a mágica vai acontecer. É nesse círculo trigonométrico que a gente vai desenvolver vários problemas e várias teorias dentro da trigonometria, beleza? Eu botei aqui bonitinho, primeiro, segundo e terceiro quadrante, para depois você estudar. Sentido anti-horário sempre positivo, os arcos. Sentido anti-horário, eu terei que colocar negativo, beleza? Aí, o que eu falei, vamos lá, volta aqui. 120 está em que quadrante? Galera, vamos lá. 120 passou do 90, correto? Mas não chegou no 180, então 120 está aqui, ó. Está no segundo quadrante, muito bem. E o próximo exemplo é em radiano. E caramba, pessoal, deu uma pane aí. Vamos voltar aqui. A aula quer fugir de mim, é isso? Vamos voltar. E esse cara aí, pessoal, 4π sobre 5, tá em que quadrante? Cara, vou converter para grau, beleza? 4 vezes 180 dividido para 5. 180 dividido para 5, galera, vai dar 30 e... Se eu não me engano, vai dar... Vou fazer essa divisão, porque toda vez que eu tento fazer rápido de cabeça, eu erro. 3 vezes 5, 15, 3, 36 graus, beleza. Então fica 4 vezes 36. 4 vezes 6 dá 24, vão 2. 4 vezes 3 dá 12, com 2 que foi 144 graus. Beleza. Eu tenho lá o meu 144 graus. Ele está em que quadrante, galera? Cara, o segundo quadrante vai até o 180. O 144 ele está mais ou menos aqui, beleza? 144 graus está no segundo quadrante. Tranquilo, galera? É bom saber reconhecer o quadrante para a gente poder lá na frente falar. Não se preocupe se você está achando essa aula muito fácil, porque ela vai ficar avançada. Cara, eu tô suando pra caramba, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aí?
esse suor merece o teu comentário, esse suor merece a tua curtida, beleza? Porque eu tô aqui de coração ensinando trigonometria para vocês. Para fechar essa aula básica de trigonometria, galera, eu quero dar uma ideia sobre simetria no círculo trigonométrico. Eu só quero dar uma ideia, depois a gente vai aprofundar esse assunto, mas eu quero que vocês tenham uma visão de uma coisa que acontece no círculo trigonométrico. Um ângulo, ele tem vários simétricos a ele, né? Lembrando que a simetria, ela pode ser horizontal ou vertical, beleza? Vou dar um exemplo, só um exemplo. Eu só quero que vocês criem a ideia, a gente vai aprofundar nesse assunto. Imagina o 30 graus aqui. O 30 graus, em relação a esse eixo aqui vertical, ele tem o simétrico dele, né? Em relação ao eixo horizontal, ele tem o simétrico dele. Em relação à origem, ele tem o simétrico dele. Então, nota, esse arco aqui, ele tem 3 simétricos, né? Um simétrico em relação ao vertical, um simétrico em relação ao horizontal e um simétrico em relação à origem. Só para vocês terem uma ideia, aqui é 30, o simétrico dele aqui vai ser 180 mais 30, vai ser 210. Simétrico do 30 aqui em relação ao eixo vertical é o 150, né? Por uma questão aqui de ângulos opostos pelo vértice, a gente faz a completude aqui e vai dar 150 graus. E aqui vai ser 330 graus. Esses são os simétricos do 30 graus. Por que é importante você saber o simétrico? Uma coisa que explodiu minha cabeça quando eu era adolescente, eu aprendi isso. Se eu falar para você assim, calcula o seno de 30 graus, você vai falar, pô, seno de 30 graus é meio. E se eu falar para vocês, qual é o seno de 150 graus? Galera, o seno de 150 graus é a mesma coisa que o seno de 30 graus por uma questão de simetria. O que muda depois são os sinais por causa do quadrante, eu vou ensinar. Mas o que eu quero deixar claro é que quando você aprende os simétricos, você aprende um monte de seno e cosseno e tangente junto, beleza? Então, dá uma atenção para isso. Se eu quiser o 45, o simétrico dele aqui no segundo quadrante é 180 menos 45, que dá 135. Então, o simétrico do 45, 135. E nesse quadrante aqui? O simétrico do 45 vai ser 180 mais 45. Vamos lá, 180 mais 45. Vai dar 225. É o simétrico do 45 aqui. E aqui embaixo, pessoal, vai ser 360 menos 45, que vai dar 315. Cara, isso aqui pra mim é tipo magia, entendeu? Se eu calcular o seno de 45 e o seno de 315, basicamente é o mesmo resultado, só muda o sinal, porque cada quadrante tem um sinal que a gente vai aprender nas próximas aulas. Mas é muito legal quando você visualiza essa questão da simetria, ela amplia sua visão em relação a seno, cosseno e tangente, beleza? Mais um exemplo, para fechar aqui essa aula, galera, 60 graus. Simétrico dele, vou botar aqui um quadrado para representar os simétricos do 60. No segundo quadrante, para eu achar o simétrico, basta fazer 180 menos o ângulo. 180 menos 60 dá 120. Então, o simétrico do 60 no segundo quadrante é o 120. Beleza. E qual seria o simétrico dele aqui embaixo, no terceiro quadrante? O simétrico em relação à origem. Pessoal, o simétrico em relação à origem, no terceiro quadrante, para achar o simétrico, é 180 mais o ângulo, né? 180 mais 60 vai dar 240, o simétrico do 60. E o simétrico do 60 aqui agora no quarto quadrante. No quarto quadrante sempre faz 360 menos o ângulo. Nesse caso, 360 menos 60 vai dar 300 graus. Então, o simétrico do 60... 60, 120, 240 e 300. São todos simétricos, beleza? São simétricos do 60. Se eu pedir o seno de 300 graus, é a mesma coisa que seno de 60 graus. Só muda o sinal por causa do quadrante, porque eles são simétricos. Galera, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado pra caramba da aula. Vejam essa aula quantas vezes forem necessárias. Eu deixei para vocês na descrição do vídeo uma bela de uma lista de exercícios para você treinar tudo que você viu até aqui de trigonometria. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês fiquem comigo e eu repito, baixa o exercício, tenta fazer, surgiu a dúvida,
manda pra mim no comentário que eu tiro a sua dúvida, beleza? Segue aí na playlist de trigonometria, espero que você esteja gostando e a gente vai até o final de trigonometria. A gente vai fechar lá em funções trigonométricas. Eu tenho certeza que dessa vez você vai aprender trigonometria. Galera, não desiste não. E eu vejo vocês aí na próxima aula. Um abração, fique com Deus.